Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos relatos mais enigmáticos e frequentemente mal compreendidos da Bíblia, a história da serpente no Jardim do Éden. Essa história é familiar para muitos. Uma serpente, um fruto proibido e a queda da humanidade. Mas você sabia que há muito mais nessa narrativa do que parece à primeira vista? E se eu dissesse que a serpente não representa apenas um animal, mas um adversário celestial, iniciando um conflito profundo que ainda nos afeta? No vídeo de hoje, vamos decifrar o que os textos hebraicos originais sugerem sobre essa narrativa antiga, identificar a verdadeira natureza da serpente e rastrear como esse ato inicial de engano prenunciou a necessidade de redenção da raça humana. O que é verdadeiramente surpreendente é como essa história não apenas retrata uma luta, mas também transmite uma mensagem de esperança, uma vitória que foi preordenada desde o início e realizada por meio de Jesus Cristo. Fique conosco até o final para compreender plenamente as verdades ocultas de Gênesis, as implicações profundas dessa antiga história de engano e esperança e sua relevância para as nossas vidas hoje. Você definitivamente não vai querer perder o que temos a revelar. Se você está curioso sobre essa história, deixe seu like. Isso ajuda a nossa mensagem a alcançar mais pessoas. Além disso, considere se inscrever no nosso canal para explorar mais verdades ocultas da Bíblia. Sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com alguém que possa se beneficiar dele e não hesite em deixar seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos engajar em um diálogo significativo sobre o que essa narrativa realmente significa para nós hoje. Agora vamos começar. Vamos explorar uma história familiar. O relato de Adão, Eva e a serpente no Jardim do Éden. Essa narrativa é amplamente conhecida da Bíblia, embora muitas vezes seja vítima de interpretações errôneas ou simplificações excessivas. Gênesis 3:1 afirma: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Comumente, nas escolas dominicais, em filmes e na cultura geral, essa serpente é retratada como uma cobra literal que fala. A imagem de uma cobra astuta persuadindo Eva a pecar é bem conhecida. À primeira vista, a história parece simples. A serpente engana Eva para comer o fruto proibido. Ela então compartilha com Adão e, consequentemente, ambos são expulsos do Jardim do Éden. Esse evento é frequentemente citado como o nascimento do pecado e o catalisador das imperfeições do mundo. No entanto, você já parou para pensar na existência de uma serpente que fala nessa narrativa? Qual foi o propósito de Deus ao criar uma criatura capaz de enganar sua própria criação? E por que essa serpente foi dotada de capacidade para falar, pensar criticamente e desafiar a ordem de Deus? Essas são perguntas frequentemente ignoradas, pois a história é geralmente aceita em sua forma convencional. Embora muitas interpretações sugiram que a serpente foi apenas um instrumento usado por Satanás para executar seus planos, essa perspectiva tradicional ainda deixa muitas questões sem resposta. Por exemplo, por que Eva não reagiu com surpresa quando a serpente falou com ela? Normalmente, um animal que fala seria algo espantoso, mas Eva conversou com a serpente como se isso fosse algo comum, o que implica que ela pode ter visto a serpente como mais do que um simples animal. Além disso, se interpretarmos a história literalmente, a ideia de que uma cobra causou a queda da humanidade parece bastante simplista. No entanto, a punição aplicada à serpente em Gênesis 3:14 sugere uma narrativa mais profunda. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Essa descrição da serpente, condenada a rastejar sobre o ventre,
é frequentemente interpretada como uma explicação para o modo como as cobras se movem. Mas será que estamos ignorando uma camada metafórica no texto? Isso nos leva a outra questão. O que exatamente era o fruto proibido? Comumente, pensa-se que era uma maçã, embora a Bíblia não especifique o tipo de fruto. O foco não está no fruto em si, mas no ato de desobediência. A serpente convence Eva de que, ao consumir o fruto, ela e Adão adquirirão o conhecimento do bem e do mal, elevando-os a um status semelhante ao de Deus. Gênesis 3:5. Esse detalhe é crucial, pois destaca a essência da tentação. Não se tratava apenas de comer o fruto, mas de buscar iluminação e autonomia sem a orientação divina. A interpretação convencional apresenta a serpente como a antagonista, Eva como a enganada e Adão como o espectador passivo. Essa visão pinta um quadro claro de tentação e desobediência, uma narrativa direta e fácil de entender. Mas será que a situação é realmente tão simples? A serpente é apenas um animal astuto ou o texto hebraico original sugere algo mais profundo? Para compreender plenamente a história da serpente, é essencial examinar mais de perto as palavras originais em hebraico. A palavra para serpente nas traduções em inglês é nakash, muitas vezes interpretada literalmente como uma cobra. Essa palavra torna-se muito mais intrigante quando analisada em profundidade. A língua hebraica, rica em camadas e significados, frequentemente perde nuances na tradução. Em hebraico, as palavras podem ter vários significados, e entendê-las depende muito do contexto. Embora nakash geralmente se refira a uma serpente ou cobra, também carrega uma dimensão simbólica e espiritual significativa, que é perdida em uma leitura superficial. Vamos explorar isso mais a fundo. Nakash origina-se de uma raiz que abrange três principais interpretações. Primeiramente, denota uma serpente ou cobra, descrevendo uma criatura conhecida por rastejar e sibilar. Essa é a interpretação mais direta e a razão pela qual muitas traduções mantêm serpente. No entanto, isso levanta um dilema. Por que essa simples cobra é retratada como mais astuta do que qualquer outro animal selvagem, como declarado em Gênesis 3:1? Tal descrição sugere um nível de inteligência e astúcia inesperado em um mero animal. Em segundo lugar, o termo nakash pode significar o brilhante. Em hebraico antigo, nakash pode referir-se a algo radiante ou luminoso. Essa interpretação aponta para a serpente sendo não apenas uma cobra física, mas uma entidade brilhante e sobrenatural. O brilhante ressoa com a maneira como figuras angélicas ou divinas são descritas ao longo da Bíblia, como em Ezequiel 28, 13 e 14, onde um anjo outrora favorecido é descrito adornado com pedras preciosas e exalando esplendor. Isso poderia indicar que a serpente era, na verdade, um ser celestial, possivelmente até mesmo Lúcifer, antes de sua queda da graça. Por fim, a raiz de nakash também está associada ao engano ou encantamento, significando alguém que pratica a adivinhação ou usa linguagem encantadora para enganar. Essa conotação alinha-se perfeitamente com o papel da serpente no Jardim do Éden, como manipuladora que persuade Eva a duvidar da palavra de Deus e buscar um conhecimento proibido. O que tudo isso significa? Um exame mais profundo do texto hebraico revela que a serpente é muito mais do que apenas um réptil escondido na grama. Ela é descrita como uma entidade astuta, poderosa e potencialmente divina. Parece que a narrativa de Gênesis nos convida a ir além da interpretação literal e reconhecer o engano espiritual em jogo. A ideia de nakash como o brilhante é consistente com as descrições de seres celestiais em outras partes das Escrituras. Por exemplo, em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo comenta:
E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso pode sugerir que a serpente no Éden se apresentou como uma figura radiante e atraente, usando sua beleza e encanto para enganar Eva. Afinal, a serpente era apenas um animal ou algo muito mais formidável e enganador? O termo hebraico Nakash sugere esta última interpretação, indicando um ser que não apenas existia fisicamente no jardim, mas também representava um adversário espiritual de Deus. A serpente era mais do que uma cobra. Era um enganador que introduziu a morte espiritual por meio de mentiras e promessas falsas. Essa perspectiva altera radicalmente nossa interpretação usual. Em vez de imaginar uma cobra comum no jardim, passamos a ver a serpente como uma entidade divina caída, um tentador cuja eloquência e sedução buscaram minar a soberania de Deus e levar a humanidade ao erro. Teólogos ao longo dos séculos debateram a verdadeira essência da serpente em Gênesis, com muitos defendendo que não era uma cobra literal, mas um ser sobrenatural e divino. Essa visão é apoiada por várias passagens bíblicas que sugerem a presença de uma figura poderosa no Éden antes da queda da humanidade. Um elemento crucial para desvendar esse enigma é conectar a descrição da serpente a outras referências bíblicas, especialmente Ezequiel 28, 13 e 15. Em Ezequiel 28, o profeta descreve uma figura que habitava o Éden, o jardim de Deus. O texto diz: "Estavas no Éden, o jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobriste, sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que protege. Eu te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre pedras de fogo." Essa descrição vívida retrata um esplêndido ser celestial, adornado com pedras preciosas, ocupando uma posição de destaque no conselho celestial de Deus. Muitos teólogos acreditam que esse texto se refere a Satanás antes de sua rebelião. O termo querubim ungido indica um anjo poderoso, dotado de um papel especial de honra e autoridade. No contexto do Antigo Oriente Próximo, os querubins eram percebidos como entidades espirituais formidáveis que protegiam o trono de Deus. Diferente dos bebês alados frequentemente retratados na arte moderna, esses querubins eram figuras intimidadoras, associadas à força divina e à proteção. Essa descrição vai além de uma simples serpente no jardim e aponta para uma entidade divina resplandecente que antes caminhava na presença imediata de Deus. Então, quem era essa figura no Éden? A narrativa torna-se mais clara ao explorar sua queda. A menção de "tu andavas entre pedras de fogo" sugere que esse ser tinha acesso privilegiado aos espaços sagrados de Deus, mas sua própria arrogância e rebelião precipitaram sua queda. Isaías 14, 12 e 15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer, que significa estrela da manhã ou portador de luz. O texto relata sua queda da graça. "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei." O orgulho e a ambição excessivos de Lúcifer levaram à sua rebelião contra Deus, resultando em sua queda de uma posição elevada. Muitos estudiosos acreditam que essa mesma entidade apareceu no jardim do Éden disfarçada de serpente. Longe de ser uma simples cobra, ele era um anjo caído, outrora um magnífico querubim que se tornou um enganador. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo oferece uma informação crucial. "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Essa afirmação indica que Satanás, o enganador,
Frequentemente se apresenta sob uma aparência de bondade e beleza para esconder suas verdadeiras intenções. O termo hebraico Nakash, mencionado anteriormente, reforça essa visão. Ele não apenas significa serpente, mas também descreve uma criatura luminosa ou fascinante, uma descrição que captura perfeitamente a essência sedutora de Satanás. Essa interpretação nos ajuda a entender por que Eva não se assustou com a presença da serpente. Ela não estava diante de um simples réptil rastejante. Em vez disso, ela encontrou uma figura radiante, semelhante a um ser divino, que exalava sabedoria e confiabilidade. O engano não estava apenas nas palavras da serpente, mas também em sua aparência. Um ser luminoso que oferecia uma sabedoria aparentemente divina. Essa percepção revela que a serpente de Gênesis era muito mais do que um simples animal. Era uma poderosa entidade caída que usou seu charme, beleza e intelecto para desviar a humanidade. Originalmente um guardião no trono de Deus, essa criatura tornou-se um adversário, um inimigo tanto de Deus quanto da humanidade. Essa mudança de perspectiva transforma nossa leitura da narrativa de uma simples história de desobediência para uma saga épica de conflito cósmico entre o bem e o mal, com a humanidade presa no centro. A serpente não era apenas uma cobra, mas um ser divino caído que usava seu encanto e beleza formidáveis para afastar a humanidade de Deus. Para compreender plenamente a identidade da serpente no Jardim do Éden, é crucial explorar a história da queda de Lúcifer, uma narrativa marcada por orgulho, rebelião e uma dramática descida dos reinos celestiais. Um texto fundamental que ilumina essa queda é encontrado em Isaías 14, 12 e 15. Aqui, o profeta Isaías apresenta uma descrição pungente e marcante da queda de Lúcifer, a estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que dominavas as nações. Em teu coração dizias, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, erguerei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado para o reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. Essa passagem frequentemente retrata Lúcifer, conhecido como a estrela da manhã, ou portador de luz, mostrando sua queda de um estado de brilho divino para uma condição marcada pela vaidade. Suas repetidas declarações de "eu subirei" expõem o núcleo de seu pecado. Um desejo ardente de se elevar acima de Deus, buscando usurpar o trono divino. Isso não foi apenas desobediência, foi um golpe deliberado contra a ordem celestial estabelecida por Deus. Sua ambição de subir acima das estrelas de Deus, que simboliza os exércitos angelicais, e de reivindicar o lugar mais elevado no monte da congregação, ilustra sua busca por supremacia. Sua intenção de se tornar semelhante ao Altíssimo foi um ato de orgulho audacioso, tentando se posicionar como igual a Deus. Essa rebelião foi catastrófica, transformando Lúcifer, outrora um querubim distinto, em um desafiador da soberania de Deus. As Escrituras destacam o esplendor de Lúcifer antes de sua queda. Em Ezequiel 28, 12-15, ele é descrito como o símbolo máximo de sabedoria e beleza, adornado com todas as pedras preciosas imagináveis. Os versículos o retratam como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, colocado no Éden, o jardim de Deus, decorado com toda pedra preciosa, íntegro nos seus caminhos desde o dia da sua criação, até que se achou iniquidade em você. Contudo, seu coração mudou à medida que o orgulho, a inveja e a sede de poder tomaram conta dele. Em vez de cumprir seu papel divino, ele desejou mais.
Almejou a adoração, a glória e o status reservados exclusivamente a Deus. Esse orgulho extremo precipitou sua queda, expulsando-o do céu e transformando-o de portador da luz para príncipe das trevas. Em Lucas 10:18, Jesus descreve esse evento marcante, afirmando: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Essa descrição vívida destaca a natureza abrupta e intensa da expulsão de Lúcifer. Em um instante, ele passou de uma posição celestial elevada para um ser caído, despojado da glória que antes possuía. Mas como isso se relaciona com a serpente no Jardim do Éden? A conexão torna-se clara ao percebermos que Lúcifer, agora conhecido como Satanás, não desapareceu após sua queda. Em vez disso, ele se transformou no adversário, o acusador determinado a corromper e destruir a criação de Deus. Apocalipse 12:9 esclarece isso dizendo: "O grande dragão foi lançado fora. Ele, a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram expulsos com ele." Este versículo conecta explicitamente a serpente de Gênesis com o próprio Satanás. O anjo caído, determinado a desviar a humanidade, espelhando sua própria rebelião celestial. A serpente era mais do que um simples animal. Era uma fachada usada por esse ser astuto para seduzir Eva a desobedecer a Deus. Ele se apresentou como portador de sabedoria, prometendo conhecimento divino, mas seu verdadeiro objetivo era corromper a criação de Deus. Reconhecer isso transforma nossa compreensão da narrativa, mostrando que não é apenas uma história de desobediência, mas um conflito mais profundo envolvendo engano e a trágica queda da inocência. A história da serpente no Éden não trata apenas de um animal enganando uma mulher. Marca o início de um conflito cósmico, uma continuação da revolta de Lúcifer contra Deus. Satanás, o querubim outrora exaltado, entrou no jardim disfarçado como um ser de sabedoria, com o objetivo de enganar a humanidade, assim como enganou os anjos durante sua rebelião celestial. Este plano no Éden fazia parte de uma estratégia maior de Satanás para frustrar os desígnios de Deus. Incapaz de confrontar Deus diretamente, ele mirou na criação mais preciosa de Deus, a humanidade. Ao persuadir Eva a consumir o fruto proibido, ele introduziu o pecado no mundo, alterando o curso da história humana e estabelecendo as bases para a luta contínua entre o bem e o mal. No momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a dinâmica de sua existência mudou. Este ato transcendeu a simples desobediência, desencadeou uma cascata de pecado e fragmentação que permeou toda a criação. Pela primeira vez, eles experimentaram vergonha, medo e um profundo senso de separação de Deus. A perda da inocência rompeu o vínculo puro que tinham com seu Criador. Como resultado, foram expulsos do Éden, o paraíso que havia sido seu santuário. Em Gênesis 3, 14 e 15, as consequências deste ato são declaradas quando Deus anuncia seu julgamento, começando pela serpente. "Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa maldição vai muito além de uma mera reprimenda para uma serpente literal. Ela simboliza profundamente a dramática queda da serpente da graça e autoridade. Antes, uma figura angélica ilustre, Satanás agora está degradado e humilhado. A ordem para rastejar sobre o ventre e comer pó representa sua completa humilhação e derrota diante de Deus. No entanto, a profundidade do julgamento divino sobre a serpente abrange mais do que isso.
A declaração de inimizade entre a serpente e a mulher, bem como entre seus descendentes, anuncia um conflito eterno entre as forças do bem e do mal. Esse antagonismo não é apenas uma disputa literal entre humanos e serpentes, mas simboliza uma luta espiritual mais profunda e contínua, um combate entre os seguidores de Deus e os adeptos da rebelião de Satanás. Dentro dessa sentença, Deus também introduz uma centelha de esperança, profetizando uma futura vitória sobre o mal. Para Adão e Eva, no entanto, as consequências de suas ações foram imediatas e severas. A continuidade do julgamento de Deus, registrada em Gênesis 3, 17 e 19, destaca o impacto mais amplo de sua desobediência. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Assim, a própria terra foi amaldiçoada, dificultando os esforços de Adão e Eva para obter sustento, algo que antes era realizado sem esforço no Éden. A existência de Adão e Eva mudou drasticamente quando começaram a enfrentar trabalho árduo, dor e dificuldades em suas vidas diárias, refletindo a profunda ruptura que se desenvolveu entre eles e Deus, assim como entre eles e o mundo natural que foram designados para cuidar. O relacionamento harmonioso com a natureza foi danificado. A terra, antes uma fonte de vida e abundância, foi amaldiçoada a produzir espinhos e ervas daninhas entre seus frutos. O trabalho, que antes era uma atividade prazerosa, tornou-se uma tarefa extenuante, e cada colheita tornou-se um lembrete doloroso do paraíso perdido e das consequências de sua desobediência. Além disso, Deus informou a Eva que o parto seria acompanhado de dor, simbolizando não apenas o sofrimento físico do ato de trazer vida ao mundo, mas também refletindo o sofrimento mais amplo que agora fazia parte da condição humana. Contudo, essa dor também significava a promessa duradoura de redenção através de sua linhagem. Apesar das dificuldades, permanecia uma centelha de esperança de que as futuras gerações trariam renovação e salvação. O ato de comer do fruto concedeu a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal, mas essa consciência teve um preço alto. Agora estavam sobrecarregados com culpa, vergonha e um profundo senso de alienação tanto de Deus quanto um do outro. Essa nova percepção trouxe à tona uma realização crua de sua vulnerabilidade e de seu afastamento do plano divino. Confrontados com sua mortalidade, eles encararam a verdade inevitável de sua existência. Voltariam ao pó. Para impedir que retornassem à árvore da vida, que lhes concederia vida física eterna e perpetuaria seu estado decaído, Gênesis 3, 22, 24, relata que Deus colocou querubins com espadas flamejantes na entrada do jardim do Éden. Este ato não foi apenas punitivo, foi essencialmente misericordioso. Deus não desejava que Adão e Eva suportassem uma eternidade em um estado decaído, eternamente afastados dele. A entrada bloqueada do jardim do Éden serviu como uma barreira protetora, impedindo uma existência perpétua de dor e tormento, ao mesmo tempo que abria o caminho para a redenção. Embora exilados do paraíso, as sementes de esperança e salvação já haviam sido plantadas. A descendência profetizada, destinada a esmagar a cabeça da serpente, simbolizava o mediador vindouro que restauraria a ligação entre a humanidade e o divino. Sua saída do Éden iniciou uma jornada em um mundo cheio de dor, luta e mortalidade, mas também marcou o início do plano salvador de Deus para a humanidade. Essa narrativa não representa apenas o conflito contínuo entre a humanidade e as forças das trevas, mas também enfatiza que a queda da humanidade não foi o fim.
mas o começo de uma saga profunda que ecoaria por gerações. A jornada da humanidade seria desafiadora, repleta de sofrimento e batalhas espirituais. Mas entrelaçada nessa tapeçaria da história humana estava a promessa duradoura de esperança e restauração divina. Desde o momento da queda, Deus já estava orquestrando um plano de redenção. Conhecido como Proto-Evangelho ou a primeira proclamação do Evangelho, Gênesis 3:15, estabelece a base para essa narrativa redentora. Aqui, Deus anuncia à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este verso crucial antecipa um conflito monumental ao longo dos tempos, prevendo a derrota definitiva de Satanás, o enganador, pelo Redentor prometido, uma figura-chave na fé cristã que restauraria a relação rompida entre Deus e a humanidade. Nesta profecia, Deus indica claramente que, embora Satanás possa causar danos ao atingir o calcanhar da humanidade, o triunfo final será da humanidade. A declaração "ele lhe ferirá a cabeça" prevê a vinda de um descendente de Eva que trará uma derrota decisiva às forças do mal. Esta promessa ecoou ao longo dos séculos, trazendo esperança mesmo enquanto a humanidade enfrentava sofrimento, mortalidade e alienação de Deus. Essa esperança duradoura, tecida no tecido da história humana, previu a chegada de Jesus Cristo, que foi profetizado como plenamente humano e plenamente divino. Sua missão era trazer salvação a um mundo marcado pelo pecado. Quando Cristo veio à Terra, ele cumpriu essa antiga profecia através de sua vida e ações. Diferentemente de Adão e Eva, que cederam à tentação, Jesus viveu uma vida de obediência perfeita à vontade de Deus. Sua jornada até a cruz foi um ato voluntário de sacrifício, no qual carregou o peso dos pecados da humanidade, sofrendo em nosso lugar para reverter a maldição que havia se enraizado no Éden. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus desmantelou as obras da serpente, libertando a humanidade das correntes do pecado e da morte. Em Colossenses 2:15, Paulo descreve vividamente o triunfo de Jesus e, despojando os poderes e as autoridades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta passagem destaca que a crucificação de Jesus não foi apenas um sacrifício, foi um triunfo cósmico decisivo. Na cruz, Jesus desarmou as forças espirituais do mal, tirando-lhes o poder e exibindo publicamente sua derrota. O que parecia ser um momento de vulnerabilidade e derrota foi, na verdade, a maior vitória já testemunhada. A influência do diabo foi quebrada, seu poder desmantelado e seu destino irrevogavelmente selado. A cruz é o símbolo dessa vitória monumental, uma fonte de luz que atravessa as trevas. A ressurreição de Jesus sublinhou essa vitória. Ao ressuscitar dos mortos, ele venceu o resultado final do pecado, a própria morte. Ele destruiu o domínio da sepultura, abrindo o caminho para que a humanidade recuperasse a vida eterna que foi criada para desfrutar em comunhão com Deus. A ressurreição não apenas marcou a vitória sobre a morte, mas também garantiu que aqueles que abraçam Cristo participarão dessa vitória. Jesus, o descendente profetizado em Gênesis, derrotou a serpente por meio de sua morte e ressurreição. O que começou como uma profecia no Éden alcançou sua plenitude no jardim do túmulo, onde Jesus venceu permanentemente a morte. Essa vitória transcende a mortalidade, marcando um triunfo sobre todas as forças das trevas e sobre cada armadilha e tentação criadas por Satanás. Para todos que depositam sua fé em Cristo, a influência da serpente é destruída. Os seguidores de Jesus são libertados das correntes do pecado e recebem o dom do Espírito Santo que os capacita a vencer o mal. Assim, a maldição original do Éden é desfeita.
Enquanto Adão e Eva introduziram o pecado no mundo, Jesus, referido como o segundo Adão, restaurou nosso vínculo com Deus, abrindo a porta para que a humanidade se reconcilie com o Criador. Romanos 5, 18, 19 expressa isso de forma belíssima. Assim como uma única falha levou à condenação para todos, também um único ato de justiça traz justificação e vida para todos. Pois, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Por meio de Jesus, somos oferecidos um futuro que remete ao paraíso do Éden, um novo céu e uma nova terra, livres de morte, dor ou afastamento de Deus. Apocalipse 21:4 nos dá um vislumbre desse mundo renovado. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso resume a grande vitória insinuada em Gênesis, um mundo renovado onde a maldição da serpente é removida e o povo de Deus vive em perfeita união com o Criador. A história da serpente no Éden vai além de um relato sobre a queda humana. Ela simboliza redenção. Desde o princípio, Deus concebeu um plano para redimir sua criação. A cruz simboliza esse resgate, refletindo o amor constante de Deus e seu desejo de se reunir com seus filhos. Por meio do sacrifício de Cristo, a derrota da serpente é absoluta e a esperança da humanidade é revigorada. Gênesis 3:15 serve como um lembrete poderoso de que, embora o mal possa parecer formidável, o plano de redenção de Deus é ainda mais forte. A derrota da serpente foi predeterminada e, por meio de Cristo, compartilhamos desse triunfo. Cada desafio, tentação e conflito que enfrentamos se fundamenta na verdade de que Jesus venceu e, em sua vitória, também podemos prosperar. Para concluir, a serpente mencionada em Gênesis não era apenas uma cobra literal. O texto hebraico e o contexto mais amplo das Escrituras a identificam como uma entidade caída significativa, determinada a desviar a humanidade desde o início. Compreender isso aprofunda nosso entendimento sobre a tentação e a batalha espiritual que enfrentamos hoje. Se essa percepção mudou sua visão sobre a história de Gênesis, clique no botão de curtir, compartilhe este vídeo com alguém que precise e não se esqueça de se inscrever para mais explorações das verdades ocultas da Bíblia. Conte-nos nos comentários. Você acredita que a serpente era mais do que apenas uma cobra? Até a próxima, que Deus te abençoe.